Teu Espírito Santo conduza, Senhor, essa ministração. E tudo aquilo que possa atrapalhar, Deus, todo cansaço, todo sono, Deus, toda fadiga, toda preocupação, toda dor no corpo, Deus, tudo aquilo que não é do Teu agrado, tudo aquilo que o diabo venha tentar, Senhor, distrair para que a Tua palavra não seja ministrada nas nossas vidas esta noite. Deus, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Como serva do Senhor, Pai, a autoridade que o Senhor nos deu. Deus, eu repreendo em nome de Jesus que saia, bata em retirada na autoridade do nome de Jesus tudo aquilo que possa atrapalhar. E Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Não sou eu que vou falar, mas é Teu Espírito que vai conduzir essa palavra. E que possamos ser, Senhor, tocados e transformados. E que possamos ouvir o recado que o Senhor quer nos dar, Senhor, nesta noite. E que possamos estar de coração aberto e mente livre, Senhor, para entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Este mês foi escolhido o lugar secreto, né? Eu já li o livro do Bob Sorge, O Segredo do Lugar Secreto. E a gente vai abrir bem no iniciozinho, Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 8, só a parte A. Gênesis capítulo 3, versículo 8, a parte A. O meu tema eu coloquei assim: do jardim do Éden ao meu próprio jardim, meu lugar secreto. Gente, eu disse, Espírito Santo, será que eu vou dar conta de ministrar essa palavra? Porque eu fui muito tocada mesmo. Meu Espírito Santo, eu não vou dar conta, mas estou aqui. Então, do jardim do Éden ao meu jardim, meu lugar secreto. E em Gênesis 3, 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Amém? Então, quem ouviu? Pode sentar. Adão e Eva ouviram Deus, o próprio Senhor, que andava no jardim na viração do dia. Então aqui vem mostrar que o jardim do Éden foi o primeiro lugar secreto. O jardim do Éden, ele foi o primeiro lugar de intimidade. Foi o jardim do Éden. Foi o primeiro lugar de intimidade entre Deus e o homem. Deus não fez o homem por acaso. Deus não fez o homem porque ele achava muito bonito. Não. Deus fez o homem para que ele tivesse um relacionamento íntimo entre o Deus e o homem. E o jardim do Éden, ele foi esse primeiro lugar de intimidade. Lugar que iniciou a intimidade com Deus, lá na viração do dia. Olha que coisa interessante, andava no jardim do Éden. Que coisa maravilhosa, andar, Deus lá andando com Adão e com a Eva. Então, o jardim do Éden, eu fui pesquisar, e ele tem um significado lindo. Um significado muito, muito importante. Então eu fui pesquisar em hebraico. E jardim significa Gan. Gan, que é um jardim, é um parque, é um pomar cercado, é um lugar cultivado, um lugar protegido. É o jardim do Éden. Lugar protegido. Todos aqui me chamaram a atenção, mas esse lugar protegido, esse me conquistou. Então, o jardim do Éden era este lugar. Era um lugar protegido, era um lugar de proteção. Então, Adão e Eva, eles viviam protegidos.
Eles viviam cercados de proteção. Eles viviam andando com Deus em toda a viração do dia, todo dia, todos os dias. Não tinha erro, era certeza que na viração do dia, Deus estaria ali andando com Adão e com a Eva. Então, aquele lugar de proteção era um lugar preparado, foi um lugar preparado e foi um lugar cuidado. Não foi qualquer coisa, não foi salabim, plim, plim, aparece um jardim, não existiu isso. Foi um lugar planejado por Deus, foi um lugar cuidado, foi um lugar ali que Ele fez com amor e com proteção para ter um relacionamento de intimidade com o homem e com a mulher. Lá tinha flores, lá tinha vida, lá tinha animais, lá tinha árvores, lá tinha alimento, lá tinha beleza no jardim do Éden. Tinha tudo isso. Eles não precisavam buscar nada em lugar nenhum, porque lá havia tudo isso. Alimento, proteção, beleza, cuidado. Lá havia um jardim. Não era apenas um terreno, não era apenas um lugar. O jardim do Éden era uma provisão. O jardim do Éden era um cuidado. O jardim do Éden era uma beleza natural. Foi algo criado por Deus. Não era qualquer lugar. Foi algo criado por Deus. E era ali habitado também por Deus, porque todos os dias Ele ia naquele lugar. E Éden também procurei o significado Éden. Em hebraico é o nome Éden mesmo, mas ele tem um significado muito importante: prazer. Então o jardim do Éden era um lugar de prazer, era um lugar de deleite, era um lugar onde tinha contentamento. Adão e Eva tinham contentamento de estar ali, porque Deus estava ali. Um lugar de provisão, um lugar de prazer. Eles tinham prazer de estar naquele lugar, porque tudo que eles precisavam estavam ali. Então o jardim não era apenas algo físico, mas era um lugar de deleite, um lugar de prazer para Deus e para o homem. Então não era apenas algo físico, mas era algo de deleite e algo de prazer entre Deus e o homem. Então Éden, a palavra Éden, transmite a ideia de plenitude e alegria. Adão e Eva, eles tinham alegria de estar naquele lugar, porque eles tinham prazer, eles tinham provisão, eles eram protegidos. Qual era a preocupação de Adão e Eva? Eles tinham um pai, eles tinham um Criador que todos os dias ia conversar com eles naquele lugar de prazer. Um espaço onde o homem poderia se relacionar plenamente com Deus e desfrutar de toda a sua criação. Era o jardim do Éden. Então, o jardim do Éden, Gan Éden, significa jardim do prazer. Era o lugar onde houve a primeira intimidade, o primeiro lugar secreto era esse jardim de prazer. E às vezes podemos nos perguntar, mas não existe mais o jardim do Éden. É verdade. Mas você é o jardim do Éden. Você é o jardim do Éden. Não precisa mais você ir para o jardim do Éden, aquele lugar de prazer, de flores, porque você é essa flor. Você é esse lugar. Você é esse prazer que Deus tem. E eu fiquei me perguntando, Deus, o que é que nos impede de estar com o Senhor? Se nós somos o seu prazer,
Deus tem prazer de estar comigo e com você. Deus, se Ele pudesse ali sacudir nós assim: ei, eu estou aqui. E Deus falou comigo: o que nos impede de ser esse jardim? O que nos impede de entrar na presença do Senhor? Lembre-se, você é esse jardim. O seu coração é esse jardim. Você não precisa ir procurar um jardim literalmente físico, porque você é esse jardim. Você é esse lugar de prazer. Você é esse lugar de deleite. Você é esse lugar protegido por Deus. E nós só questionamos. Só questionamos. Nós não nos entregamos ao Senhor como um verdadeiro jardim. Para ouvir, Bob Sorge, ele fala: o segredo é o lugar secreto. Ouvir é o segredo. Intimidade é o segredo. Esperar no Senhor é o segredo. Buscar o Senhor é o segredo. Você é o segredo. Deus, Ele não é mal educado. Ele não é mal educado. Ele só vai entrar se você permitir que Ele entre. Ele não vai forçar. Como a palavra diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E você é esse jardim de prazer, esse jardim de proteção, um lugar cercado e cuidado por Deus quando você permite ser cuidado e protegido por Ele. Esse espaço de intimidade está em você. É um lugar de provisão, é um lugar de alegria, é onde o homem pode andar diariamente. Você pode andar, você tem livre acesso com o Pai. Eu e você temos livre acesso com o Pai. Nós podemos andar com o Pai diariamente. E foi dito muitas coisas aqui durante todo o mês, às terças-feiras, sobre o que nos impede, o que nos dificulta. Nós somos tão egoístas, tão egoístas, tão egoístas. Deus só quer, somente, que nós possamos nos deleitarmos diante dEle e buscar a face dEle, nada mais. Você é esse jardim. E aí eu me fiz essa pergunta e eu vou trazer essa pergunta também para vocês. Por que rejeitamos esse lugar de prazer, deleite, cuidado, provisão, alegria, intimidade com Deus? Por que você rejeita esse lugar? Por que nós rejeitamos esse lugar? Para mim, o Espírito Santo me falou, porque a humanidade acredita que o que o mundo oferece, o que a sua própria força oferece, o pecado que a pessoa comete, pode resolver, pode lidar. E muitas vezes eu posso suprir as minhas necessidades. E mais do que isso, as pessoas acham que o pecado ele não pode ser perdoado. E Deus ele pode perdoar qualquer pecado. Qualquer pecado. Então nós nos amarramos no nosso pecado, nós nos amarramos na nossa força. Eu posso, eu que consigo, eu que tenho a capacidade, eu que sei, eu que sou inteligente. Somos egoístas. Ah, meu pecado.
Esse não pode ser perdoado, é mentira. O Satanás, ele coloca na nossa mente que nós não podemos ser perdoados. Satanás coloca na nossa mente que nós não precisamos do Senhor. A palavra do Senhor diz que buscai em primeiro lugar o reino dele, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Por que nós não vivemos isso? Por que nós não vivemos primeiro o reino do Senhor, que todas as outras coisas serão acrescentadas? Você não precisa se preocupar com nada. Ele diz, olhe para os pássaros. Eles vão plantar para poder comer? Não, eles não vão. E nós só vivemos na tal da correria, como diz a pastora Rabuda, essa palavra. Mas é a verdade. Nós estamos preocupados em ter, em ser, em se aparecer, em se mostrar. Mas eu sempre deixando o que é o melhor, que é ser esse jardim e andar com Deus diariamente. Andar com Deus diariamente. Deus andava todos os dias com Adão e Eva. Vocês têm noção do que é isso? Andar com Deus. Nós perdemos a melhor parte, que é andar com Deus. E nós temos o livre acesso de andar com Deus. Colocamos na nossa mente, como eu falei, que nós não podemos, nós não conseguimos. Eu não sou digno de perdão. Eu não sou digno do cuidado de Deus. Quem somos nós para acreditar isso? Quem somos nós para duvidar do amor do Senhor, da provisão do Senhor, do perdão do Senhor? Se Ele diz que Ele nos perdoa, pois de fato Ele vai nos perdoar. Só basta você confessar com a sua boca. Jesus Cristo deu a sua própria vida lá na cruz. Ele derramou sangue. Foi um ato de amor. Foi uma ação. Ele morreu por nós para que nós tivéssemos o quê? Acesso ao Pai. Jesus, ele veio para este mundo para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E nós simplesmente rejeitamos. Nós simplesmente rejeitamos o acesso com o Pai. Esse andar diariamente com Ele. Esse lugar de prazer nós rejeitamos. Quem somos nós para duvidar do amor do Senhor? Quem somos nós para dizer que Deus, ele não é capaz de transformar e mudar um ser? Lembre-se, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Pagou um alto preço. Jesus, ele não precisava, ele não merecia. Morte de cruz. Jesus não merecia morte de cruz, mas ele veio. Deus, ele enviou o seu único filho, ele veio em obediência e ele pagou um alto preço para morrer na cruz. A semana que passou, me doeu minha filha dizer, mãe, eu queria que as pessoas compreendessem o amor de Jesus. Mãe, eu queria que todo mundo fosse salvo. Eu vi doer na minha filha. Eu, por que, Senhor? Que as pessoas rejeitam o teu nome. Foi alto preço para que nós tivéssemos acesso com o Pai. Para que nós fôssemos alcançados com amor. Amor com preço de sangue. Amor com preço de sangue. Isso é amor. E ainda assim nós rejeitamos. Então o lugar secreto é o próprio jardim que Deus preparou em nós mesmos. O jardim do Éden passou. Isso não quer dizer que Deus foi também com o jardim do Éden. Não, porque Ele preparou você para que você fosse o jardim do Éden. Para que Ele andasse com você. Mas Deus só vai andar com você quando você permitir que Ele ande com você. Quando você abrir o seu coração para você andar com Deus. O nosso jardim é um espaço que inicia em nosso coração. Em nosso coração. Quando permitimos que Deus faça morada em nosso coração, Ele vem. Ele entra. Ele faz morada. E Ele transforma.
Ele muda, Ele liberta, Ele salva. Quando nós abrimos o nosso coração, Ele prepara esse lugar em nós, para que nós possamos conviver com Ele e andar com Ele. O meu jardim, o meu lugar secreto, é onde Deus deseja passear. O meu jardim, o meu lugar secreto, é onde Deus quer me ouvir. Onde Deus quer te ouvir. Nós não paramos para ouvir, nós só queremos falar. Falar, falar, falar e falar. Nós não paramos para ouvir. O meu jardim, o meu lugar secreto, é onde Deus quer compartilhar os seus segredos. E sabe por que nós não sabemos os segredos do Senhor? Porque nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Como é que Ele vai revelar os seus segredos se eu não paro para ouvir? Se eu não ando com Ele? Se eu não permito que Ele entre no meu secreto, no meu jardim? Então, quando nós lemos aqui Gênesis capítulo 3, versículo 8, encontramos Deus caminhando pelo jardim, buscando o homem, o relacionamento com o homem, o relacionamento com a mulher na viração do dia. A viração do dia é a transição do dia para a noite. Quando chegou nessa parte aqui, o Senhor, eu não vou dar conta, vai dar conta. Deus, Ele vinha para andar com Adão e Eva. E quando eu fui pesquisando, é o entardecer. E quando entardecer, ele vem, você pode perceber, vem uma brisa, que era o que descia lá no Jardim do Éden. Vem um frescor. Você percebe? É a hora que Jesus vinha, era nessa hora, na viração do dia. E você percebe até nos dias de hoje que você sente, é aquele momento que as pessoas vão para casa, é o momento que todo mundo quer estar em casa, quer chegar em casa, porque é o momento que Deus descia para falar com Adão e Eva e andar com eles. Era um momento que eles paravam, eles trabalhavam todo dia, porque Deus não escolhe gente preguiçoso, minha gente, Deus escolhe gente que gosta de trabalhar. E aí eles trabalhavam todo dia, mas às 18 horas, lá em Israel, às 18 horas termina o dia e já começa o outro. Para nós aqui é a meia-noite. Então, nesse horário, Adão e Eva paravam, porque eles sabiam que o Pai, o seu Criador, Ele viria para conversar e andar com eles. Eu não gosto muito das 18 horas, porque era justamente, tem muita gente que fica angustiada, a pastora fica, porque era a hora que Deus visitava Adão e Eva. A hora do pôr do sol para entrar na noite. É a hora da tranquilidade, é a hora da suavidade, é a hora do frescor, é a hora que todos querem estar em casa. Todos querem estar em casa. E essa era a hora. Adão e Eva paravam. Qual é a sua hora de estar andando com Deus? Qual é a sua hora? Se você não tem essa hora, faça a sua hora. Faça a sua hora para você andar com Deus. Não precisa ser às 18. Tem gente que é às 4 da manhã. Tem gente que é às 5 da manhã, tem gente que é meia-noite, tem gente que é 9 horas da manhã. Você sabe, faça a sua hora. Para você andar com o Senhor. Então, esse momento de andar com Adão e Eva era um momento da experiência de Deus, andar pelo jardim para se encontrar com Ele. Com eles, um momento de comunhão, momento de prazer, momento de deleite, momento de descanso, momento de proteção. Esse era o horário que Adão e Eva tinham com
o Senhor. Mas, infelizmente, isso foi quebrado com o pecado. É como se Adão e Eva jogassem para cima tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham tudo naquele lugar. Mas, pela misericórdia e a graça do Senhor, Jesus Cristo veio para restaurar tudo isso novamente. Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos acesso com o Senhor. Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos liberdade com o Pai. Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos andar com Ele. Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos intimidade com o Pai. Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos sentir o amor verdadeiro. Jesus Cristo veio para nos salvar. Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos ter a convicção de que nós vamos morar no reino com Ele. Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos convicção de quem nós somos em Deus. Sempre eu ficava me perguntando quando eu era mais jovem, ainda sou jovem. Amém, irmãos? Porque as pessoas diziam assim: por que crente diz que eles vão para o céu? Aí eu me perguntava. E nós temos que ter a certeza que nós somos crentes. Já pensou? Jesus veio, morreu na cruz, pagou todo esse preço para a gente não ter a convicção que vamos para o céu. Isso é injusto. Isso é injusto? Não. Eu tenho que ter a certeza, como crente, como serva do Senhor, escolhida, amada pelo meu Pai, que eu vou para o céu, que o meu nome está lá escrito no livro da vida, de que quando eu chegar, gente, porque eu acho isso lindo e eu quero que isso aconteça comigo, entre, minha filha amada, pode entrar. Eu tenho que ter essa convicção que Ele vai estar lá, entre, filha amada. Eu estava ali esperando, eu estava ali aguardando. Então, que nós possamos dar valor ao sangue derramado lá na cruz. Então, a viração do dia não era apenas um pôr do sol. A viração do dia era o nascer de um novo encontro diário com Deus. Por isso que em Israel, às 18 horas, já se inicia um novo dia. Porque não era apenas o pôr, o sol se pôr. Era um momento de se encontrar com Deus. Era um encontro diário. Era um encontro de cotidiano. Era um hábito. E Deus, Ele está todos os dias nos esperando. Faça o seu horário. Faça o seu horário. O Éden não foi apenas um paraíso natural, porque à medida que a gente vai lendo, a gente vê que foi algo assim, meu Deus, uau, o jardim do Éden. Mas ele não foi só isso, ele foi o primeiro lugar da história onde ocorreu uma intimidade, um encontro, um lugar secreto entre Deus e o homem. Foi lá no jardim do Éden. Infelizmente o pecado rompeu essa conexão, mas Jesus veio. Adão se escondeu, Adão teve vergonha, não, Senhor, estamos aqui. Teve um afastamento, mas Deus veio com amor e ainda cuidou deles. E com mais amor entregou o seu Filho por nós. Então a boa notícia é o que Jesus, Ele veio restaurar aquilo que foi rompido, restaurar aquilo que foi afastado. E Jesus veio com amor e com obediência e restaurou o lugar secreto. Porque quando Adão e Eva pecaram, o lugar secreto, ele foi rompido, ele foi quebrado, mas com Jesus Cristo, esse lugar foi restaurado, o lugar secreto. E esse jardim, lembre-se, é você. É você. Então, quando eu abro o jardim do meu coração, quando eu abro a minha boca e confesso Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, Jesus declara, sabe o quê? Em João 14, 23, Jesus diz assim:
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Viremos. Jesus disse o quê? Viremos. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós amamos, guardamos a sua palavra, o Pai amará e nós viremos. E nós faremos o quê? Morada. Nós fazemos morada. Ele, Pai, Filho e Espírito, fará morada em mim e em você. Só basta a gente amar e confessar com a nossa boca. O Senhor deseja passear dentro de nós, ouvir a nossa voz, compartilhar os segredos que Ele tem, renovar as nossas forças. Ele quer nos transformar. Deus não quer que sejamos os mesmos. Deus quer que nós vivamos a sua palavra. Não como Jó, que conhecia Deus só de ouvir falar. Eu não quero conhecer o meu Deus só de ouvir falar. Eu não quero conhecer o meu Deus só nos domingos. Eu não quero conhecer a Deus só nas terças-feiras. Eu não quero conhecer o meu Deus só nas reuniões de casais, só na reunião dos jovens. Não só na reunião das crianças, não. Eu quero conhecer o meu Deus todos os dias, diariamente. Para que Ele possa revelar esses segredos. E o Senhor nos convida, primeiro, a sair da correria do dia a dia e entrar no nosso jardim. Segundo, o Senhor nos convida a descobrir o poder do lugar secreto. Você gosta de descobrir as coisas? Eu gosto de descobrir as coisas. Então vá para o lugar secreto. Terceiro, o Senhor nos convida a experimentar o que os homens e as mulheres da Bíblia experimentaram. O impacto de sua vida em andar com o Senhor. Eu digo, eu não quero viver as experiências que... Eu não quero só ouvir as experiências que eles passaram. Eu não quero ouvir somente os testemunhos das pessoas. Eu quero viver a minha experiência com o Senhor. Eu quero testemunhar a minha experiência com o meu Pai. Eu não quero apenas ouvir. Eu não quero acreditar que isso só aconteceu lá nos tempos atrás. Eu não quero acreditar que isso aconteceu com o irmãozinho, a irmã, lá de Goiânia, lá do Rio de Janeiro. Não. Eu quero acreditar que Ele pode falar comigo. E Ele pode revelar os seus segredos a mim. Mas isso só acontecerá se eu abrir o jardim do meu coração. E eu ter momentos de andar com o meu Pai, com o meu Senhor. Então, do Éden ao meu próprio jardim, a história é a mesma. Deus continua nos esperando no lugar secreto. A história é a mesma. A mesma história que aconteceu lá no Jardim do Éden é a mesma história que Ele quer, claro, com algumas mudanças, né? Com algumas mudanças, porque a minha experiência não vai ser a sua experiência, mas vai ser parecida. Então, os jardins da história bíblica, homens e mulheres que andaram com Deus. Eu queria trazer algumas pessoas que andaram com Deus, as experiências que eles tiveram com Deus e o que eles ganharam indo ao lugar secreto. Deus no lugar secreto, eu acho lindo. Sempre a gente vai lendo, mas quando chega no final da história desses homens ou dessas mulheres, é o que mais me impacta. Enoque, que termina dizendo, Enoque andou com Deus. Homem que andou com Deus. Era um homem que nem eu e você. Tinha fome, tinha sede, tinha suas limitações. E Enoque andou com Deus. Em Gênesis 5:24 diz: e andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Enoque viveu em intimidade, comunhão com Deus, a ponto de não experimentar a morte.
Enoque não experimentou a morte, gente. Que maravilha, porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele andava com Deus. Ele não precisou experimentar a morte. E você pode experimentar muitas coisas com o Senhor. O lugar secreto para Enoque foi um estilo de vida, de caminhada diária com o Senhor. Era estilo de vida dele, andar com o Senhor, a ponto de não experimentar a morte. Noé, também termina a história de Noé dizendo assim: o homem justo em meio à corrupção. Gênesis 6:9 diz assim: Noé era homem justo e íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. Em meio a uma geração corrupta, em meio a uma geração, eu terminei Juízes, meu Deus, que povo ruim. E aí eu paro e penso, não é diferente nos dias de hoje. E Enoque, mesmo no meio daquela, vamos dizer assim, daquela bagaceira de tanta prostituição, de tanta corrupção, ele se manteve. Então não diga, eu não consigo. Eu não consigo ser separado disso, eu não consigo não me corromper. É mentira do diabo. Noé conseguiu, Noé era homem que nem eu e você. Ele era um homem justo e íntegro, porque ele andava com Deus. No lugar secreto, o que foi que Noé recebeu? Revelação do projeto da arca e livramento de toda a sua família. Porque ele ia para o lugar secreto. Aí Deus foi lá, pronto, é tu mesmo. E aí ele foi revelado. E ele fez aquela grande arca. E ele salvou toda a sua casa. E aí vem Abraão, amigo de Deus, gente. Ser chamado amigo de Deus não é para qualquer pessoa. E aí em Gênesis 17:1 diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quando você anda com o Senhor, você se torna uma pessoa perfeita no Senhor. E Abraão, amigo de Deus, ele recebeu bênção porque ele tinha intimidade com o Senhor. E Tiago 2:23 vai dizer: e foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, onde Deus compartilhava promessas e segredos. No secreto ele aprendeu a ouvir, ele aprendeu a obedecer e ele aprendeu a confiar plenamente em Deus. Gente, se ele não confiasse, como é que ele saía daquela terra? Uma terra que ele não sabia, onde tinha todos os seus parentes. E Deus, sai perto da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Precisava ser obediente e confiar no Senhor. E foi considerado amigo do Senhor. Então, porque ele aprendeu a ouvir, a confiar no Senhor e a obedecer, porque ele ia por secreto. Sabe por que tem muitas pessoas desobedientes? Que não sabem confiar no Senhor, porque não buscam o Senhor no secreto. Não é só jovens, não é só criança, não, porque às vezes a gente quer colocar a culpa nos jovens, é nas pessoas mais velhas mesmo. Desobediente, não sabe ouvir, não confia no Senhor. E aí por quê? Porque não busca no secreto. Aí vem Moisés, terça-feira eu trouxe sobre Moisés, eu li todo Moisés, que é grande Moisés, mas o que me impactou na história de Moisés foi o final de Moisés. O homem que falava face a face com Deus. Ele foi considerado o único profeta de todo Israel que falava face a face com Deus. O homem era assim.
Moisés, ele subia no Monte Sinai para estar no secreto com Deus. Moisés ia lá na tenda para falar com o Senhor. Moisés, ele se isolava no deserto para falar com o Senhor. Como aquele homem não ia receber grandes coisas? Como é que esse homem não ia ser considerado o único profeta, amigo do Senhor, companheiro? Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Do lugar secreto vinha a direção para conduzir Israel. Então ele ia para o secreto e Deus revelava para onde ele devia ir. Direção. Então às vezes estamos sem direção porque nós não vamos para o nosso secreto. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei como resolver. Vá para o secreto. Vá para o secreto. Busca o Senhor. Anda com o Senhor. Quando nós andamos com o Senhor, nós somos sensíveis ao Espírito Santo. Nós ouvimos o Espírito Santo. Ele vai gerar em nosso coração. E aí vem Davi, o amigo da Sheila. O adorador, o homem foi considerado o adorador que habitava na presença do Senhor. Salmo 27, 4 e 5 diz: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa, eu amo esse versículo, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele pediu ao Senhor. Olha, gente, Davi, ele tinha medo, ele tinha pavor de que o Senhor tirasse o Espírito Santo dele. O cara não era bobo, não. E aí eu estava observando, porque antes de Davi, sempre quando o Senhor escolhia uma pessoa, aí sempre diz na palavra que Deus colocava o seu espírito, e aí eles ganhavam guerras, eles profetizavam. E Davi viu, ele viu, quando o Espírito Santo, Deus tirou o espírito de Saul. E ele viu como foi o fim. Então Davi, ele tinha preocupação e medo de que esse espírito fosse tirado. Então ele: Senhor, não tire o teu espírito de mim, que eu possa habitar na tua casa todos os dias. Ele desejava habitar no esconderijo. O secreto quer dizer, que eu fui pesquisar, em hebraico quer dizer seter. Seter quer dizer esconderijo, abrigo, refúgio, lugar oculto. Esse lugar oculto não é para esconder nada, não. Esse lugar oculto é reservado somente para Deus e para você. Tem gente que quer o secreto para se esconder, mas em Deus o secreto é para você se revelar. E para Deus se revelar a você. É o seu esconderijo, é o seu refúgio. É um lugar de intimidade onde ninguém mais tem acesso, só você e Deus. Ninguém pode ter acesso por você, não tem ninguém. O pastor, ele não pode ter acesso por você. É você, você e você e você. E você ter acesso com Deus. Então, o Davi, ele desejava habitar nesse esconderijo, na presença de Deus. E ele ganhou o quê? Derramava o seu coração. E ele tinha adoração ao Senhor. Ele foi considerado o adorador, porque ele buscava o secreto. E aí vem Daniel, o homem de oração. Daniel é conhecido como o homem de oração, e às vezes ficamos envergonhados. E é porque só era três vezes ao dia. Em Daniel 6,10, ele vem falar, se quiser colocar aqui, pode colocar, Daniel 6,10. Vem dizer que ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sob decreto de morte. Sabe o que foi que Daniel disse? Eu não estou nem aí.
Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não é por conta de um decreto de morte que eu vou deixar de adorar o meu Deus. Ele fazia antes e ele continuou fazendo. Ele não teve medo. E ele foi considerado o homem de oração. A sua fidelidade no lugar secreto o preservou da cova dos leões. O lugar dele de oração, o lugar dele de secreto, guardou ele dos leões. E aí vem Elias, o profeta que ouviu a voz suave. Às vezes nós queremos aquela voz forte, aquela tempestade. Aí vai colocar lá em 1 Reis 19, 11, 12. 1 Reis 19, 11 e 12. E aí vem dizendo 11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Volta, mulher. Também o Senhor não estava no terremoto. E Deus lhe disse: e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada e suave. Às vezes queremos um rebuliço e Deus vem com um vento, com um sopro manso e delicado. E Elias, Deus revelou a voz mansa e delicada, e no secreto ele recebeu renovo e direção. Lá naquele buraco, lá daquela fenda, lá naquele lugar. Ele recebeu renovo e direção para onde ir. E aí vem Ana, mulher de oração no templo, 1 Samuel 1, 10 e 11. Ela orou com amargura de alma e chorou abundantemente. Coloca aí para mim, 1 Samuel 1, 10, 11. No lugar secreto ela recebeu a promessa de Samuel. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E aí lá naquele secreto, lá naquele choro abundante, ela recebeu a sua promessa, que foi Samuel. Queremos receber promessa, mas nós não queremos entrar no secreto. E aí vem Jesus, o exemplo perfeito de lugar secreto, Marcos 1,35. E em Marcos 6,6, que já foi falado aqui, já foi ministrado aqui, ele retirava-se para orar em lugares desertos. Ele dizia para a gente entrar no nosso quarto, ele disse, e a gente trancar a porta, e ali a gente tem intimidade com o Senhor. Ensinou a buscar o Pai no secreto. No secreto ele recebia força, ele recebia direção, ele se renovava a sua comunhão com o seu Pai. Mesmo que ele não precisasse, mas ele foi exemplo. Ele sabia que ele deveria dar exemplo. E assim, ele mostrou que para ter acesso ao Pai, eu preciso, e você precisa, ir ao secreto. E aí, Paulo, homem de revelação e oração constante, Atos 9, 11, desde a sua conversão, foi achado em oração. O homem foi transformado, o homem foi mudado. Quando as escamas caíram dos olhos de Paulo, ele pôde ver. Teve experiências profundas em arrebatamentos e revelações. Sua vida de intimidade fundamenta a igreja até hoje. Então, de Enoque a Paulo,
Homens e mulheres foram marcados por conta da intimidade no lugar secreto. O que todos tinham em comum, eles andaram com Deus e tiveram suas vidas transformadas. Então não diga, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho mudança. Não duvide do poder do Senhor. Você pode, você consegue. Basta apenas você abrir o seu coração e confessar com a sua boca. E andar com o Pai. Só apenas isso. O mesmo convite está aberto para nós até os dias de hoje. Viver diariamente no esconderijo, no secreto do Altíssimo. Que é a abertura do livro, Os Segredos do Lugar Secreto. Abre com esse versículo em Salmos 91:1. Então, mesmo o convite está aberto até hoje. Desde lá, o convite lá com Adão está hoje para nós, ainda continua. Então, quem anda com Deus no secreto, deixa as pegadas eternas para quem quiser ver. Basta você se permitir. Então, portanto, o Éden, Jardim do Éden até hoje, o mesmo desejo de Deus que andava com Adão e Eva é o mesmo desejo até hoje. Deus deseja andar comigo e com você. É o mesmo desejo, não mudou. Mudou os tempos, mas não mudou Deus. Mudou as histórias, mas Deus não mudou. Mudou as gerações, mas Deus continua o mesmo. A palavra diz que Deus ele é hoje, amanhã e para sempre. Ele era, Ele é e Ele vai continuar sendo. Só basta você entrar no lugar secreto e ter intimidade com o Pai. Então no jardim, Adão e Eva ouviram os passos do Senhor. Moisés falava face a face com o Senhor. Davi encontrou prazer na presença do Senhor. Daniel não abria mão da sua oração. Jesus, o Filho de Deus, se retirava para estar a sós com o Pai, porque ele tinha prazer de estar com o Pai. Esse Pai também é meu e seu. Todos eles, e não tinha como eu falar de todos, mas você pode saber de todas as histórias, só ler a Bíblia e meditar nela, que você vai saber, todos eles provaram que o poder do Senhor nasce na intimidade secreta. Tudo aquilo que ele experimentaram, tudo aquilo que todo o povo viu, daqueles homens e mulheres, também pode acontecer na sua vida. Basta você ter intimidade com o Senhor. Não é no púlpito, não é diante da multidão, mas é lá no meu quarto fechado. Eu e Deus somente. É só no seu quarto fechado. O seu coração rendido. Que nasce os maiores encontros com o Senhor. Não é no congresso. Vai ser uma bênção? Vai. Não é na festa da igreja. Vai ser uma bênção, a gente recebe? Recebe. Mas as maiores experiências que você terá será no secreto com o Senhor. Então hoje o Jardim do Éden acabou. Mas existe o Jardim do Éden que ninguém pode roubar de você. Ninguém, mas é ninguém. O seu próprio jardim. O seu coração. O seu lugar secreto ninguém pode roubar. É você, você e o Senhor. E as perguntas que o Espírito Santo nos faz essa noite. Será que temos marcado encontros diários com o Pai? Muitas vezes marcamos tantos encontros, né? Fazemos de tudo para se encontrar com um amigo, com aquilo, com aquele outro. Mas você tem marcado um encontro com o Pai? Será que Ele ainda encontra espaço no seu jardim?
Ou será que o nosso lugar secreto está vazio? Abandonado, tomado pelo cansaço, pelas distrações, pela tal correria, pela dureza do coração? A palavra em Salmos 91:1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse habitar não é visitar de vez em quando, esse habitar é permanente. É todos os dias. Assim como foi no Jardim do Éden, é todos os dias. Hoje o Senhor nos chama para a gente se restaurar. Restaurar o nosso jardim, limpar, tirar os espinhos, regar a nossa terra nesse jardim, abrir espaço para que Ele venha morar no nosso coração, para que Ele venha habitar conosco. Essa noite Deus preparou para nós. Então, do Jardim do Éden ao meu próprio jardim. A voz de Deus ainda continua dizendo: onde estás? A resposta está em cada um de nós. Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Estou aqui no lugar secreto, pronto para te encontrar. Então a pergunta que o Senhor faz ainda continua: onde estás? Você essa noite quer dizer: eis-me aqui? Ele está pronto para te receber. Ele está pronto para lhe transformar. Ele está pronto para regar. Se você está frio, amargurado, se você ainda não deu essa abertura ao Senhor, aproveite esta noite. Ele está pronto. Onde estás? Só basta você dizer: eis-me aqui, Senhor. É só você dar um passo e dizer: eis-me aqui, Senhor. Ainda eu sou o jardim. Eu quero ser esse jardim. Se você acha que ainda não é esse jardim, eu estou aqui. Permita ser transformado. Permita ter uma mente renovada. Romanos 12:2, eu acredito que é esse. Mente transformada, renovada. Permita ser diferente. Permita fazer a diferença. Não se preocupe com o que o outro vai dizer. O colega, o amigo, o vizinho. E principalmente os nossos. Um passo. Onde estás? Eis-me aqui. Onde estás? Eis-me aqui. Onde estás? Eis-me aqui. É só um passo, não para trás, para frente.